Estudando o Bem e o Mal, do livro Mediunidade e Sintonia, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Para que sejamos intérpretes genuínos do bem, não basta desculpar o mal. É imprescindível despreocupemo-nos dele, em sentido absoluto, relegando-o à condição de efêmero acessório do triunfo real das leis que nos regem. Evitando comentários complexos em nosso culto à simplicidade, recorramos à natureza. Vejamos, por exemplo, o apelo vivo da fonte. Quantas vezes terá sido injuriada a água que hoje nos serve à mesa? Do manancial ao vaso limpo, difícil trajetória acumulou-a de vicissitudes e provações. O leito duro de pedra e areia, a baba venenosa dos répteis, o insulto dos animais de grande porte, o enxurro dos temporais, os detritos que lhe foram arrojados ao seio. A fonte, entretanto, caminhou despretensiosa, sem demorar-se em qualquer consideração aos sarcasmos da senda, até surpreender-nos diligente e pura, aceitando o filtro que lhe apura as condições, a fim de que nos assegure saciedade e conforto. Segundo observamos, na lição aparentemente infantil, o ribeiro não somente olvidou as ofensas que lhe foram precipitadas à face, movimentou-se, avançou, humilhou-se para auxiliar e perdoou infinitamente, sem imobilizar-se um minuto, porque a imobilidade para ele constituiria adesão ao charco, no qual, em vez de servir, converter-se-ia tão só em veículo de corrupção. É por isso que o ensinamento cristão da caridade envolve o completo esquecimento de todo o mal. Que a vossa mão esquerda ignore o bem praticado pela direita. Semelhantes palavras do Senhor induzem-nos a jornadear na terra, exaltando o bem, por todos os meios ao nosso alcance, com integral despreocupação de tudo o que represente vaidade nossa ou incompreensão dos outros, de vez que, em qualquer boa dádiva, somente a Deus se atribui a procedência. Procurando a nossa posição de servidores fiéis da regeneração do mundo, a começar de nós mesmos, pela renovação dos nossos hábitos e impulsos, olvidemos a sombra e busquemos a luz a cada dia, conscientes de que qualquer pausa mais longa na apreciação dos quadros menos dignos que ainda nos cercam será nossa provável indução ao estacionamento indeterminado no cárcere do desequilíbrio e do sofrimento. Na página de hoje aprendemos com o nobre Emmanuel sobre as características do bem e do mal que precisamos analisar à medida que nos esforçamos no exercício da caridade e da reforma íntima. Ele ensina que não basta que desculpemos o mal que nos façam. Temos que ir além e considerar o mal como um instrumento, um acessório para o nosso triunfo. Ele pede, então, como geralmente faz, que analisemos a natureza para compreendermos essa questão. O exemplo escolhido por Emmanuel é a fonte, a nascente de água, que desde o seu nascimento até a mesa que serve a nós todos, passa por inúmeras problemáticas, inúmeros obstáculos na trajetória de vicissitudes e provações, à semelhança
do nosso avançar evolutivo. A fonte de água enfrenta a pedra e a areia, os répteis, os animais de grande porte, os temporais, os detritos que são lançados nela, e vai se purificando na sua caminhada até chegar aos seus destinatários. Devemos, portanto, imitar a fonte de água, caminhando despretensiosamente, sem se demorar nos sarcasmos, nas ofensas, aceitando o filtro que nos apura as condições. E por mais que recebamos ofensas, da mesma forma que o ribeiro recebeu, temos que nos movimentar, não entregarmos-nos à ociosidade, avançando sempre, humilhando-se para auxiliar, perdoando infinitamente. Porque a imobilidade torna a fonte um pântano, deixando de servir. Essa figura é muito importante. Todos nós precisamos nos movimentar no sentido de vencermos nossas paixões, buscarmos o trabalho, perdoarmos as ofensas e agirmos no bem, fazendo toda a caridade possível, porque senão ficaremos imobilizados, sendo um prato cheio para os obsessores e para as entidades infelizes que amam a preguiça e a ociosidade, além dos nossos adversários, que esperam somente esse momento para aumentar a influência sobre nós, porque estaremos de cabeça vazia. Imitemos, portanto, a fonte que sempre corre na direção da sua purificação. E além disso, conforme bem indicou Emmanuel, que a nossa mão esquerda ignore o bem que a mão direita faz, jornadeando na terra, exaltando o bem por todas as formas possíveis que Deus coloca ao nosso alcance. A regeneração do mundo, portanto, começa em nós mesmos, renovando hábitos, impulsos, abandonando ideias e condutas que antes estavam tão presentes em nós que impedia a nossa marcha evolutiva. Esqueçamos a nossa sombra e busquemos a luz, porque se pausarmos a marcha, se pararmos e nos mantivermos inertes, estacionaremos por tempo indeterminado na prisão do desequilíbrio e do sofrimento. A lição, portanto, principal da página é que nos movimentemos e que o movimento seja no bem. Reforma íntima, prática da caridade e abandono de velhos hábitos que nos atrasam a marcha evolutiva. Que não estacionemos, que não fiquemos parados, remoendo culpas do passado ou deixando que os adversários do mundo espiritual ou do mundo físico nos diminuam a ponto de não nos acharmos dignos de servir a Cristo Jesus, porque Ele aceita a contribuição de todos, sem exceção, desde que sinceramente renovados por sua palavra. Que assim seja.